Bom dia, quinto ano, tudo bem? Antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu vou fazer a correção da tarefa que eu enviei sexta-feira para vocês. Vamos lá? Bom, então na página 141, vocês tinham um texto que dizia o seguinte: o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, traz a oportunidade de aprofundar as reflexões sobre o papel atual e esperado das mulheres na sociedade, as desigualdades persistentes entre homens e mulheres, em suas distintas dimensões de análise, o exercício de direito e equalização de oportunidades, independentemente do sexo. E aí ele perguntava o seguinte: marque um X na frase que melhor representa o assunto do texto. Então, o assunto do texto é o quê? A desigualdade entre homens e mulheres no Brasil existente e que precisa ser estudada. Ok? Na página 142, ele falava o seguinte, que em 2017, dos 28 ministros do Estado do Brasil, apenas 2 eram mulheres. Então, estava aqui 2 ministras destacadas. Ele pergunta, que fração representa o número de mulheres ministras em 2017? Então, nós temos a fração 2/28. Por quê? De 28 ministros, 2 eram mulheres. Então, nós temos 2/28. Aqui, primeiro ele pedia para vocês circularem, né, a quantidade de ministras mulheres em 2019. Ele dizia que em 2019, o número de ministérios passou de 28 para 22, mas que ainda assim, apenas 2 mulheres eram ministras. Então ele pediu para vocês circularem essas mulheres. Vocês poderiam circular qualquer bonequinho, tá? Eu, por exemplo, circulei esses 2 aqui. Vocês poderiam circular qualquer um desses, desde que fossem 2 bonequinhos, tá bom? E aí ele pedia a fração dos ministérios ocupados por mulheres em 2019. Então, a fração é 2/22, tá certo? Agora, ele pergunta o seguinte, em 2019, a proporção de mulheres em ministérios do Brasil era maior ou menor do que em 2017? E explique. Então, a gente sabe que era maior, porque em 2017 havia 28 ministros, e em 2019 esse número passou para 22. Aqui, então, a gente entra na comparação de fração de mesmo numerador, tá? Porque aqui é 2/22 e a gente tinha também 2/28, ó. Ai, tá aparecendo um negocinho aqui. Então, 2/22, 2/28. E aí é aquilo que a gente falou. Quando a gente tem frações de mesmo numerador, aquele que tem um denominador menor vai ser a maior fração. Porque algo que está repartido em menos pedaços tem um pedaço maior do que aquele repartido em mais pedaços, tá? Então, essa é a resposta da tarefa. E, para finalizar, na página 143, vocês tinham que completar essas 2 palavras aqui. Então, o que nós fizemos com os números fracionários? Compreendemos, lemos e escrevemos. Aí vinha aqui, ó, simplificar e comparar. Tá certo? Essa foi a correção da tarefa e logo em seguida tem a explicação da aula de hoje. Muito bem, quinto ano, vamos então iniciar mais uma unidade, vamos esquecer os números fracionários? Não. Nesta nova unidade nós vamos precisar muito de tudo que a gente aprendeu sobre fração, principalmente as frações com denominador 10, 100 e 1000. Isso mesmo. Chegamos na hora de aprender sobre os números decimais, ok? Vocês já viram um pouquinho sobre isso lá no finalzinho do 4º ano. Então, neste primeiro momento, vai ser mais como uma revisão e depois a gente aprofunda um pouquinho mais o que o 5º ano exige de nós dentro de números decimais, tá bom? Nós temos aqui, ó, no livro de vocês, a abertura da unidade 4, nas páginas 144 e 145, tá? Então, ele tem aí o mapa mundi, tá? E ele coloca a divisão da população mundial por continente. Então, ele coloca aí, ó, o continente americano tem 13 centésimos da população mundial, a Europa, 9 centésimos da população mundial, a África, 17 centésimos da população mundial, Ásia, 60 centésimos da população mundial e a Oceania, 1 centésimo da população mundial, tá?
Então, todos esses números aqui, eles estão representando em centésimos, tá certo? Porque ele está pensando num total aí de o mundo inteiro, um inteiro. E aí, desse um inteiro, ele está tirando os centésimos, ok? Bom, na página 146, nós temos aí o Ideias em Construção, tá certo? Alice está muito contente porque irá viajar com seus pais para Singapura, um país asiático altamente moderno. Número 1. Observe a quantia que a família de Alice pagará por essa viagem e escreva como se lê esse valor, tá? Então, ele tem aí, ó, a viagem para Singapura, duração de 7 dias, tá? O valor está aqui, ó, R$ 6.573,87. O que vocês vão fazer lá embaixo? Já está escrito reais e centavos, vocês só vão ter que escrever esses números por extenso. Então, R$ 6.573,87, tá? Completem a frase aí com o valor. É o número por extenso, tá certo? O número 6.573,87 está escrito na forma decimal. Os números escritos na forma decimal são usados em outras situações e não apenas para representar valores em reais. Geralmente, o que a gente mais vê é ele representado em valores, né, de reais. Quando a gente vai em supermercado, no varejão, açougue, tudo que a gente vê aí, qualquer propaganda na internet mostra aí, né, principalmente agora que está tendo muita entrega a domicílio, muito delivery, né, eles colocam aí o preço para as pessoas. Então, a gente vê mais os números decimais nessa situação. Mas a gente também vê os números decimais em outras situações, tá? Por exemplo, ó, a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais. Colocou aqui, ó, 0,9, 9 décimos, tá? Esperança de vida ao nascer, 83,2 anos. Extensão territorial de Singapura, 719,2 km². Vamos esclarecer aqui sobre essa expectativa de vida, tá? Como assim 83,2 anos? Como assim? Como alguém vive 83,2 anos? Isso aqui, gente, é uma média. Eles pegam a idade das pessoas, né, que faleceram, somam e dividem pelo número de pessoas que eles estão pesquisando aí para fazer essa média, tá? Então, a média de vida, a expectativa de vida deu 83,2, porque com certeza deu uma divisão não exata, né? Então, na hora de fazer a divisão lá, acabou dando um número decimal como resposta, tá certo? Bom, no exercício 2, ele pede para que vocês escrevam em que outras situações você já viu números com vírgula. Gostaria que vocês pesquisassem isso, tá? Tirando a forma em reais, a forma de dinheiro. Tá bom? O valor monetário, porque esse é mais comum. Eu quero outras situações. Então, dá uma pesquisada aí na internet, em revista, jornal. É um pouco difícil ter revista e jornal ultimamente, né? Mas, dá uma pesquisadinha aí, tá bom? Nem que seja um jornal virtual. Vamos falar, então, na página 147, nós vamos começar a falar sobre os décimos, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos ver números menores que um inteiro. Então, a gente vai ver que antes da vírgula vai estar um zero ali, porque não tem um inteiro, tá bom? Vamos começar falando sobre os décimos. O décimo, ele é um número fracionário com denominador igual a 10. Por isso, a gente fala décimos, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho x décimos. Um número qualquer aqui, por isso que eu coloquei x. Percebam que aqui, nessa fração, eu tenho quantos zeros? Um zero. Isso significa que depois da vírgula, eu vou ter uma casa depois da vírgula, tá? Então, quando eu tenho números aqui que tem décimos, eu sempre vou ter uma casa decimal depois da vírgula, certo? Olha aí, na página 147... o que ele mostra aqui, ó, taxa de população em situação de pobreza no Brasil e no Chile. Aí ele coloca aqui no Chile é 0,1% e no Brasil 0,2%. Bom, ele mostrou aqui para vocês o quadro, ó, a forma decimal do Chile, 0,1, forma fracionária, 1 décimo.
E a representação geométrica, um quadradinho pintado dentro de 10, tá? Como 0,1 e 1/10 representam a mesma quantidade, podemos escrever que 0,1 é igual a 1/10, tá? Ele está dizendo aqui que 0,1 é igual a 1/10. Ou ao contrário também, tá? 1/10 igual a 0,1. Bom, lá na página 148, ele vai falar agora sobre o Brasil. Então, no Brasil, essa taxa de 0,2, ou seja, 2/10 da população, vive em situação de pobreza. Isso significa que a cada 10 pessoas, 2 estão vivendo em situação de pobreza. Veja como podemos representar o número 0,2. De novo, forma decimal, só que aqui no lugar de 1 vai ser 2, né? 0,2, a forma fracionária 2/10 e a representação geométrica 2 quadradinhos pintados dentro de 10, tá bom? Como 0,2 e 2/10 representam a mesma quantidade, podemos escrever que 0,2 é igual a 2/10. Vamos lá. 0,2 é igual a 2/10. Certo, pessoal? Daí ele fala o seguinte no exercício 1 aí da página 148. A taxa da população em situação de pobreza no México em 2014 era de 0,4. A partir dessa informação, complete a frase a seguir. Então, vamos lá. No México, 4/10, coloquem o 4 aí, o número 4. 4/10 da população, desculpa, 4/10 da população se encontravam em situação de pobreza em 2014. Isso significa que a cada 10 pessoas, 4 eram pobres. Coloca o número 4 aí de novo. Agora complete o quadro com as formas decimais, fracionárias e representação geométrica do número citado. Então, eu fiz aqui, ó, tá? A forma decimal, 0,4. A forma fracionária, 4/10. E a geométrica, 4 partes pintadas dentro de 10. Tá bom? Tarefa de vocês. Muito fácil, muito simples. E o livro já deu 3 respostas para vocês aí, tá? Na página 149, vocês têm uma tabela. Deixa eu fazer até mais longe, porque tem resposta aqui no meio. Vocês têm uma tabela na página 149, tá bom? De um lado, vocês têm a forma decimal. Do outro lado, o livro quer que vocês preencham a forma fracionária. E na terceira coluna, como se lê esse número, tá? Então, olha lá. Forma decimal, é isso que o livro está apresentando para vocês. Ele quer que você passe para a forma fracionária e aqui ele quer que você escreva por extenso. Aqui, por exemplo, né, eu escreveria 4/10, tá bom? Muito fácil, muito simples. Vocês têm aí do 1 ao 9. Então, são números menores do que um inteiro, tá bom? Acredito que vocês não terão grandes dificuldades nessa tarefa. Confio em vocês. Beijos e até a nossa próxima aula.